hoje a leitura do capítulo 25 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Eita, palavra maravilhosa, palavra maravilhosíssima. Então, vamos fazer a leitura. Jeremias, capítulo 25. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Jeremias 25:1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias 25:2. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vos lá anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Jeremias 25:4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Jeremias 25:5, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, de século em século. Jeremias 25:6. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me preocupeis a ira, nem provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Jeremias 25:7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Jeremias 25:8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Jeremias 25:9. Eis que eu me enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-eis em espanto e em assobio, e em perpétuos desertos. Jeremias 25:10. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mãos, e a luz do candeeiro. Jeremias 25:11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias 25:12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Jeremias 25:13. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Jeremias 25:14. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Jeremias 25:15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor
e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias 25, 16. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Jeremias 25, 18. A Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Jeremias 25, 19. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo. Jeremias 25, 20. E a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod. Jeremias 25, 21. E a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon. Jeremias 25, 22. E a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar. Jeremias 25, 23. E a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra. Jeremias 25, 24. E a todos os reis da Arábia, todos os reis do misturado povo que habita no deserto. Jeremias 25, 25. E a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média. Jeremias 25, 26. E a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesac beberá depois deles. Jeremias 25, 27. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. Jeremias 25, 21. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Jeremias 25, 29. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 25, 30. Eu, pois, lhes profetizarás. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Jeremias 25, 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Jeremias 25, 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Jeremias 25, 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Jeremias 25, 34. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e eu vos quebrantarei, e vós, então, caireis como um jatro precioso. Jeremias 25, 35. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 35, 36.
voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho. Porque o Senhor destruiu o pasto deles. Jeremias 25, 37. Porque as suas malhadas pacíficas serão desraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Em Jeremias 25, 38. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao versículo 20, ao capítulo 25 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Bem, então diz assim, Jeremias 25, o quarto ano de Joaquim e primeiro de Nabucodonosor foi 605 a.C. 25, o capítulo 25, de 3 a 7, o comentário é o seguinte. O povo de Judá não se encontrava numa situação difícil, por falta de revelação e conhecimento da verdade. Deus havia sido fiel, enviando-lhes profetas para declarar a verdade. Para declarar a verdade. O problema não era a falta de conhecimento do povo, mas sua rebelião obstinada. A especificação do 13º ano de Josias, versículo 3, indica que o ministério profético de Jeremias teve início em 626 a.C., Jeremias 1 e 2. Agora, Jeremias, com relação aos versículos 11 e 12, o comentário é o seguinte. Os 70 anos de exílio da Babilônia corresponde aproximadamente ao período entre 605 e 538 a.C. Apesar de ter sido usada por Deus como instrumento para julgar Judá, a Babilônia era uma nação pagã, repleta de idolatria e pecado, e, portanto, sob condenação divina. A Babilônia foi conquistada por Ciro da Pérsia em 539 a.C. Esta mensagem serviria de consolo para o remanescente. Agora, com relação ao versículo 15, o comentário é o seguinte, 25:15, né? Este copo de vinho do furor simboliza o julgamento divino. Isaías, Ezequiel e Rabacuque usaram termos semelhantes. Tem várias referências aqui, eu não vou ler. De 25, de 15 a 38, o comentário é o seguinte. Deus julgaria não somente Judá, mas inclusive as nações pagãs. Esse texto antecipa as profecias contra as nações. A condenação de Deus era direcionada a seu povo, que representava Deus diante das nações. Bem, então, foram 38 versículos, está encerrada a leitura dos comentários do versículo 38 do livro de Jeremias, do capítulo 38 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Agora vamos partir para aquele terceiro momento, quando nós fazemos aqui a leitura de um texto. Então eu vou ler hoje um texto que está sendo retirado aqui, ó, dessa publicação. O título é Um Ano com as Mulheres da Bíblia. 365 meditações diárias, escrito por Diane Neal Matthews. Tem aqui a bibliografia dela, né? E essa publicação, aqui pela referência biográfica, diz que é a referência, né? Matthews, Diane Neal, Um Ano com as Mulheres da Bíblia. Tradução, Elisa Tisserand Castro, Curitiba, Pernambuco. Curitiba, Paraná, né? Publicações Pão Diário. Título original, The One Year Woman of the Bible. Aí tem aqui as palavras-chave, né? Fé, vida cristã, encorajamento e mulheres. Muito legal. Bem, então, nós vamos ver aqui, 75 diz assim, referente a 9 de março, né? Diz assim, novo nome, nova mulher, Sara. Está baseada em Gênesis
17, 15, 16, 18, de 1 a 12, 21, de 1 a 7. Diz assim: Você tem visto a Tina? Bethany perguntou à sua amiga ao começar a caminhada matinal. Eu a encontrei em... novo nome, nova mulher, o título, né? Eu a encontrei em uma loja e quase não a reconheci. Ela, na verdade, tinha um sorriso no rosto em vez de um olhar zangado. Mas a parte mais incrível foi ouvi-la falar, sem sua amargura e seu sarcasmo comuns. Algo definitivamente aconteceu com ela. Você está errada, Emily respondeu sorrindo. Descobri pela irmã dela que Tina começou a frequentar um estudo bíblico. Não foi algo que aconteceu com ela, alguém aconteceu para ela. Sarai teve muitas experiências amargas em sua vida. Apesar de ter um marido zeloso, ela era estéril em uma cultura que fundamentava a importância da mulher em sua habilidade de gerar filhos. Enquanto Deus preparava o milagroso nascimento de Isaac, ele mudou o nome de Sarai para Sara. Ambos os nomes significam princesa. A mudança no nome de Sara foi leve, mas ela em pouco tempo passou por transformações dramáticas. Peraí. Mas em pouco tempo passou por uma transformação dramática. Abraão tinha 99 anos quando o anjo do Senhor confirmou a promessa de que ele teria inúmeros descendentes. Desta vez, o prognóstico de Deus, foi mais específico. Sara teria um filho dentro de 1 ano. Sara ouviu a conversa e riu silenciosamente da ridícula ideia de que poderia vir a engravidar. Depois, quando ela deu à luz o filho, como fora profetizado, ela declarou: Deus me deu motivo de riso. Algo ou, na verdade, alguém havia mudado a atitude de Sara. De rir por descrença, ela passou a rir com alegria. Poxa, que coisa interessante. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso aqui. Interessante, né? Vou repetir. Sara de rir por descrença, ela passou a rir com alegria. A Bíblia ensina que quando nos tornamos filhas de Deus, somos novas criaturas. O Espírito de Deus vivendo em nós começa a transformar nossos pensamentos, nossas atitudes e ações para nos conformar à imagem de Cristo. O amor de Deus e sua graça fluem por meio de nós para outros. Nossos nomes podem não mudar, mas como Tina ou Sara, nossa vida demonstrará que tivemos um encontro com o Rei dos Reis. E ele pode nos tornar a todas princesas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está escrito em 2 Coríntios 5,17. Poxa, que coisa linda, né? Como o Espírito Santo de Deus dá inspiração a uma pessoa, uma mulher, para escrever algo tão lindo assim, né? Algo que eu já li o tempo todo na Bíblia, né? Que o nome de Isaac significa riso, né? E aí ficou. Sara de rir por descrença, ela passou a rir com alegria. Que maravilha, viu? Não, poxa, muito lindo, muito lindo. Bem, agora vamos para aquela parte final, quando nós fazemos a leitura das cópias aqui de alguns hinos, de alguns corinhos, né? Dessa Bíblia que eu tenho aqui na mão. Então, vamos ver. Já estamos assim perto de terminar, já estamos no 477, não é isso? Vamos ver hoje. 477, diz: sedes fortes. Né? Engraçado que hoje eu já vi isso escrito num panfletinho assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Sedes fortes. Sede fortes, irmãos, na lida, e Cristo quem vos conduz, garantindo a eterna vida aos que trilharem na luz. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Buscai vós que a tendes visto, a glória do Redentor. Sede santos, velai orando, amai com santo fervor.
Muitos ficarão chorando na vinda do Salvador. Os fiéis adormecidos, a voz do anjo ouvirão. Transformados os remidos, a Cristo encontrarão. Se andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. E vereis naquele dia sua glória em esplendor. Fruireis paz e alegria nos braços do Salvador. Se andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. Bem, agora vamos ler o 478. Eis-me Jesus, né? Às vezes a gente vê muito, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Mas aqui é eis-me Jesus. Então, vamos lá. Eis-me Jesus te louvando, pois tu padeceste assim. O sangue teu derramado na dura cruz por mim. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. Do teu amor me encheste, ó maravilhoso Jesus, quando o Espírito me deste, trazendo gozo, a fluxo, deve ser luz, a luz, não sei. Gozo a fluxo, não sei se existe essa palavra. Bem, 3. Os teus discípulos, não. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. 3. Os teus discípulos fizestes em línguas estranhas falar. O mesmo a mim concedeste e dás a quem buscar. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. Que teu Espírito desça a fim de teu povo velar, realizando a promessa daquele que confiar. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. Os dons do Santo Espírito são 9 que Cristo nos dá, e ao que pede contrito, Jesus não os negará. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. É teu amor, céu e gozo, no qual sempre me alegrarei. Ao meu Senhor tão bondoso, 1000 glórias lhe darei. Assina Jesus. Glória, aleluia, ó Cordeiro, tua vida deu-me paz. Dou-te louvor verdadeiro por graça tão veraz. Ao raiar do novo ano, 479. Hoje esse aqui deve ser para a virada de ano. É meia-noite, o ano já fernece. Nós elevamos os olhos aos céus, todos orando para que comece o ano novo na graça de Deus. As nossas vozes juntas levantemos com alegria suave som. Em gratidão a Cristo, jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. Glória a Deus. Senhor, pedimos nós ardentemente. Ouve por teu infinito amor. Salva da nossa pátria toda a gente para a tua honra e para teu louvor. As nossas vozes juntas levantemos com alegria suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. As nossas almas tornem polutas, não nos deixando em fraqueza cair. Nossa oração, Senhor, já escuta para podermos aqui te servir. As nossas vozes juntas levantemos com alegria suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. Graças a ti por esse ano findo, pois nos supriste com muito poder. Graças a ti por esse ano vindo, pois bênçãos 1000 vamos nós receber. Assina DL, ok? Aleluias, glórias a Deus. Então foi muito bom, foi maravilhoso poder fazer a leitura da Bíblia, do capítulo 25 de Jeremias. Lemos os comentários, lemos aquele texto da irmã Daiane Matthews, e agora vimos 3 hinos, né? 3 corinhos ou hinos. Eu tenho dificuldade, como eu já falei, identificar o que é o quê. E vamos agora deixar a oração final, não é isso? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ler
mais uma vez a tua palavra, que é viva, eficaz, maravilhosíssima. Senhor, nesse momento, nós pedimos pela paz entre as nações. Né? Muita guerra, muito ódio, muita destruição, muito dinheiro jogado fora em guerra. Né? Oh, Senhor, tem misericórdia mesmo. Sabemos que essas coisas são bíblicas, esperadas, esses conflitos, mas, Senhor, tem misericórdia. Né? Aplaca no coração do homem tanto ódio, tanta ira, que haja perdão, que haja amor entre os seres humanos. Jesus veio falar do amor. Deus é amor. Bem, mas que o Senhor esteja no comando aí dessa situação, Senhor, porque já lemos isso aqui outras vezes. Os homens pensam que eles podem fazer tudo de acordo com a vontade deles. O que eles imaginam, o que eles pensam, eles vão lá e querem fazer. Muitas vezes até acontece da forma que eles pensam que foi feito, porque assim eles decidiram. Mas Deus está no comando de todas as coisas, não é isso? E Deus permite realmente a violência, o ódio, porque a palavra está aí o tempo todo sendo pregada, para que as pessoas transformem o coração de pedra em coração de carne. Mas Deus está ali, ó, Jesus está ali batendo na porta do nosso coração, mas só nós é que podemos abrir a porta e dar acesso a Ele, porque a chave está conosco pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Bem, então, abençoa também todos os nossos pastores, suas esposas, aquelas que são consagradas pastoras ou não, depende da denominação. Né? Pedimos, Senhor, pela saúde deles, pelos seus sonhos, seus projetos, seus ministérios, seus filhos, filhas, netos, toda a sua família. Pai, pedimos também, Senhor, por toda a nossa família, guarde todos os nossos familiares, livre todos do mal, de acidentes, de enfermidades, do homem mau, Senhor, da tristeza, livre da depressão, livre da doença física, emocional, espiritual. Pai, pedimos também a cura, Senhor, por todas as pessoas que estão doentes, gravemente doentes, que o Senhor toque com o teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, a cura em nome de Jesus. Cura-nos, Senhor, de nossas enfermidades. Senhor, nos guarda também, pessoalmente. Nos livra de acidente, de enfermidade, do homem mau. Cuida do nosso corpo físico, espiritual, emocional. Cura as nossas enfermidades, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi,